Olá pessoal do Transenem, vamos então agora fazer a resolução do nosso primeiro simulado lá do cursinho, né? Pessoal, vamos esclarecer aqui algumas coisas, né? Que talvez possam ter gerado um pouco de dúvida lá durante a resolução do nosso simulado, né? E lembrando, né, a todos que o simulado que eu tô gravando aqui, eu não estou gravando pelo caderno de prova que vocês receberam, tá? Mas são as mesmas questões. Eu só estou gravando aqui do meu computador, que foi como eu enviei o modelo de prova lá para coordenação, tá? Então, por esse motivo, talvez a resolução da imagem não saia tão legal. Turma, quem que teve dificuldade de fazer a prova, não se preocupe, porque como eu já havia falado com vocês, eu peguei somente questões difíceis para essa primeira prova. Para o segundo simulado, eu prometo que vou pegar pelo menos uma questão facinha, mas também vou pegar uma que vai arrancar o couro de vocês, né? Porque a minha ideia é fazer vocês estarem acima do nível da prova do Enem, como eu já comentei isso várias vezes em sala de aula, beleza? E como que eu entrei depois também, e vocês já tinham visto essa matéria, então eu tive que selecionar o que ficou no cronograma a ser passado para vocês. Belezinha? Dado então os recados, vamos começar a fazer então a resolução aqui do nosso simulado. Para nossa primeira questão, nós temos a questão do Enem, que foi cobrada no ano de 2012. Essa questão é uma questão que exigia de nós um pouco de conhecimentos gerais, beleza? A primeira questão diz o seguinte: para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico, e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo, opa, escapuliu, não era para vocês terem visto a resposta. Vamos lá. Um exemplo de reciclagem é a utilização de. Então, vamos dar um destaque aqui nessa palavra que está chamada de reciclagem. Então, pessoal, eu vou começar a falar para vocês o seguinte. Sempre que vocês virem uma palavra-chave na prova do Enem, não apenas em química, mas para qualquer disciplina dos meus colegas, vocês gravem a palavra-chave. Por quê? Elas podem dar uma ajudada para vocês. Como assim então, Emerson? Ela vai nos ajudar. Como assim ela tem uma moral aqui pra gente? A palavra reciclagem aqui, nesse caso, pessoal, é importante nós sabermos que ela significa algo, por exemplo, voltado à reutilização, né? Algo que pode ir além do reutilizar, né? Nós podemos colocar aqui a palavra reciclagem como sendo algo que eu posso aproveitar para fazer novos materiais, beleza? Então, pessoal, vamos dar um destaquezinho aqui nessa palavra reciclagem e vamos colocar aqui um comentário que a reciclagem poderia ser tipo como fazer novos materiais. Novos materiais. Beleza. Então, saca só. Pega aqui o cantinho da tela, aonde a setinha está destacada aqui no vermelhinho, né? E nós então entenderemos que quando eu estou me referindo a fazer a reciclagem, eu estou querendo reutilizar esse material, beleza? Esses pequenos comentários que vocês podem estar fazendo até durante a prova do Enem vai ajudar muito vocês. Olha só como que isso daqui poderia nos ajudar então. Vamos ver aqui. Alternativa A. De novo, ele está perguntando, um exemplo de reciclagem é a utilização de. Alternativa A: garrafa de vidros para cervejas ou refrigerantes. Aqui, pessoal, eu não estou reciclando, eu estou reutilizando. Por quê? Não fez novo material com essas garrafas, beleza? Então, de novo, vocês não podem ter visto a resposta. Então, essa daqui é a alternativa falsa. Então, não é a letra A. A alternativa A está descartada. Beleza. Vamos então ver a alternativa C. Saco plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. Ou seja, você comprou lá no supermercado, né? E aí eles te deram uma sacolinha. Essa sacolinha que vocês compraram lá no supermercado serviu, vocês colocaram na lixeira para jogar o lixo lá dentro. Vocês reciclaram? Não, vocês reutilizaram. Então a letra C está também
falsa. Não é essa daqui a alternativa correta. Muito bem. Vamos ver aqui então a letra D. Diz o seguinte: embalagens plásticas vazias e limpas para condicionar outros alimentos. Deixa eu tirar essa resposta aqui, que não era para ela estar aqui. Que droga! Embalagens plásticas vazias e limpas para condicionar alimentos. Mesma coisa, né? Pegou lá um potinho de manteiga, lavou ele, ficou novo. Vocês reciclaram ele? Não, vocês estão reutilizando ele, beleza? Então a letra D, perdão, está descartada, não é a alternativa correta. E aqui agora, na letra E, diz o seguinte: garrafas PET recortadas em tira para a fabricação de cerdas de vassoura. Talvez essa daqui poderia gerar dúvidas junto com essa daqui da letra B, né? Que agora todo mundo já sabe que é a resposta. Mas vamos tentar entender por quê. Olha só, a letra B diz o seguinte: latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. O que é um lingote, pessoal? Essa palavrinha aqui, que talvez tenha um significado novo ou que pode ter confundido muita gente, ela significa materiais de alumínios, né? Qualquer tipo de material de alumínio. Então, por exemplo, vocês pegaram lá uma latinha e transformaram ela num porta-joia de alumínio, por exemplo. Poderia ser considerado como um lingote, beleza? E aqui na fala o seguinte: garrafa PET recortada. Vocês não fizeram nenhuma transformação química aqui. Não passou por nenhuma mudança drástica. O que vocês simplesmente fizeram foi reutilizar de uma maneira diferente. Beleza? Por isso, então, que a letra E de esôfago não pode ser a resposta certa. Então nós temos aqui como a alternativa correta, podem marcar aí no caderninho de prova de vocês, a letra B de bolinhos de bacalhau. Beleza, pessoal? Então, dessa primeira questão, a alternativa correta é a letra B, como vocês já sabiam, né? Mas não se preocupe não, que na próxima eu vou tirar a alternativa correta e nós vamos pensar nas respostas juntos. Essa questão 2, pessoal, eu considero, na minha opinião, que foi a mais difícil do simulado de vocês. Porque poucas pessoas veem isso no ensino médio. Para ser bem sincero, acho que quase ninguém vê isso no ensino médio. Tanto que eu fui ver essa matéria somente no meu curso técnico. E algumas pessoas vão ver isso só no ensino superior. Mas eu vou ensinar ela para vocês e vocês vão conseguir entender facinho, facinho. Aqui nessa questão, ela fala o seguinte: para que uma substância seja colorida, ela deve absorver a luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que recebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. Ou seja, isso daqui é uma matéria que é vista, ou pelo menos teria que ser vista, no átomo de Bohr, beleza? A figura 1, que está logo abaixo, eu já vou mostrar para vocês, mostra o espectro de absorção para uma substância, e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores, figuras 2, que eu também já vou mostrar para vocês. O comprimento de onda corresponde à cor do objeto, encontrado no lado oposto ao comprimento de uma onda de absorção máxima. Então, pessoal, vamos dar uma analisada aqui nessa figura, bem por alto, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos a figura 1. E o que temos aqui? No eixo Y, nós temos a intensidade da luz absorvida, certo? E aqui no eixo X, nós temos os comprimentos de ondas dados em nanômetros, beleza? É uma unidade de comprimento. Observam que a onda, ela tá aqui no máximo, o pontinho máximo onde que tá a bundinha da minha setinha, aqui em cima. Opa, mostrar aqui para vocês. Aqui onde está meu dedo, demonstra aonde que é o comprimento máximo da absorção da onda, beleza? Quando isso daqui acontece então, pessoal, quer dizer que está tendo uma absorvância, a luz está sendo absorvida aqui nos 500 nanômetros. E olha o que a figura 2 ela nos diz o seguinte: se absorve nessa região aqui, então por exemplo, essa região do violeta, né, que é o espectro
do visível do violeta. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Se está absorvendo aqui na região do violeta, isso significa então, pessoal, que vai refletir, né, ela vai apresentar a cor do amarelo. Então, olha só como que funciona. Se a absorvância máxima que vai mandar na cor do nosso objeto tá aqui, ela vem e é refletida aqui desse outro lado, né? Esse daqui que vocês estão vendo é chamado de disco de Newton. Beleza? Então, pessoal, olha só, o que diz aqui que está absorvendo próximo dos 500 nanômetros. Então, se nós olharmos bem aqui, está havendo um crescimento da seguinte maneira: do 400, passando para 430, 490, 560, aqui em cima 580, 650 nanômetros e finalizando aqui desse lado no 750 nanômetros. Então o disco ele está rodando no sentido contrário, beleza? E nós temos que localizar aonde está os 500 nanômetros. Então, se vocês observarem bem, os 500 nanômetros, eles estão numa região que está absorvendo aqui no espectro do verde. Por quê? Aqui embaixo nós temos 490 nanômetros e aqui em cima 560 nanômetros. Talvez seria até interessante vocês acompanharem pelo caderno de vocês, que eu acho que vai estar até mais visível do que aqui no vídeo. Então, pessoal, quando nós fazemos isso, observem que está sendo absorvido na região do verde. Se está absorvendo na região do verde, ele vai refletir no quem está no oposto dele. Quem é o que está no oposto dele? É o vermelho. Vamos ver se nós temos essa alternativa? Ele pergunta: qual é a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1? Então, é a letra E de vermelho, conforme eu acabei de falar aqui para vocês. Isto é a letra E que deu a origem à cor vermelha. Beleza, pessoal? Dúvidas até aí? Se tiverem dúvidas, coloquem no comentário, levem para mim, me leve o caderno de prova que nós vamos discuti-lo dentro da sala de aula. Belezinha? Facinho, facinho? Então vamos para mais uma. A questão 3 foi a seguinte: o cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular, né, voltar aqui, irregular no meio ambiente, ou quando são incinerados. Diferente da forma metálica, os íons CD2+, né, nós já vimos íons, já vimos que é o cádio, beleza? De novo aqui, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir os íons Ca2+, ou seja, proveniente do cálcio, beleza? Ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Aqui, de novo. Podem ainda inibir enzimas ativadas pelos íons Zn2+, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. Então, pessoal, até aqui na palavra rins, né, o que ele nos contou, né, o que ele nos disse aqui, é o perigo do íon cádmio no nosso organismo, beleza? Ele dá aqui uma série de problemas que esse íon pode acarretar para nós, uma série de coisas que ele... uma série de malefícios, né, que ele traz para a saúde humana. Aí a seguir ele nos passa o seguinte: a figura mostra a variação dos raios de alguns metais e seus respectivos cátions. Então vamos dar uma analisada nessa figura e vamos tentar entendê-la um pouco. Analisando aqui a figura então, pessoal, nós temos que o íon cádmio, o íon cálcio, possui o raio de 100 picômetros. Picômetros também é uma unidade de medida, beleza? Menor do que o nanômetro. Enquanto o cálcio metálico, ele tem um raio atômico de 197 picômetros, né? Nós discutimos um pouquinho isso de raio atômico quando nós falamos de tabela periódica. O íon sódio aqui, né? Esse daqui, o íon sódio, representado aqui aonde eu estou destacando, nós temos aqui que o íon metálico, ele tem um raio atômico de 191 picômetros e o íon Na+, tem 102 picômetros, né? Nós discutimos isso também dessas questões de íons nas aulas de ligações químicas.
tabela periódica e na aula de revisão. Se vocês não viram, dá uma olhadinha na aula de revisão que isso vai ajudar vocês. O íon cádmio, que é o nosso principal interesse aqui, que é o que causa as toxinas para o nosso corpo, ele tem raio atômico na sua forma metálica de 152 picômetros e na sua forma de cátion de 103 picômetros. E aqui, o alumínio, 143 picômetros quando alumínio metálico e 53 picômetros na forma de cátion trivalente. Beleza? E aqui, o zinco, nós temos 137 picômetros na forma do cátion comum e nós temos aqui na forma do íon 83 picômetros. Aqui, pessoal, no texto assim, ó, se atentem a ele falar que os íons cádmios eles podem substituir alguns íons fundamentais para as atividades biológicas no corpo humano. Então, olha só, se nós destacarmos aqui os nossos íons, vocês podem ver que o cádmio, que é este aqui do meio, ele tem raio bem próximo aqui do sódio, do íon sódio e do íon cálcio, que possuem fatores fundamentais para o corpo humano, né? Igual o texto acima aqui havia nos dito. Com base em tudo isso agora, pessoal, nós conseguimos chegar na resposta. Vamos lá então, vamos ver as alternativas do que ele nos pede. Ele nos coloca aqui então, com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência desse elemento. Alternativa A. Apresentar baixa energia de ionização, o que favorece a formação do íon e facilita sua ligação aos outros compostos? Não, né, pessoal? Não tem nada a ver com isso. Por quê? O que tem a ver dele ter baixa energia de ionização, né? Nada. Alternativa B. Possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que varia de 1 a mais 3. Então, de novo, vamos voltar aqui em cima. Os que variam cargas 3+, é o alumínio. E o alumínio tem raio atômico de 53 picômetros quando ele é cátion trivalente, ou seja, perdeu 3 elétrons. Então, e o cádmio tem 103 picômetros. Então, tem a ver com alumínio? Não, né, pessoal? Então, a alternativa B, ela está eliminada. Alternativa E. Apresentar cargas mais 2. Apresentar cargas mais 2, o que permite que ele cause interferências nos processos biológicos em que normalmente íons com cargas menores participam. Não tem nada a ver, né, pessoal? Porque aqui, se vocês forem olhar de novo a figura, o cálcio ele tem cargas próximas, certo? E ele também tem a mesma quantidade de cátions, né? Ou seja, ele é um cátion bivalente, igual o cádmio, e tem o raio atômico próximo, então tipo, não tem nada a ver, né, essa alternativa. A D agora. Apresentar raio iônico grande, permitindo que ele cause interferência nos processos biológicos em que normalmente íons menores participam. Claro que não, pessoal. Se o raio dele fosse grande, ele não conseguiria entrar. Seria como se vocês estivessem tentando colocar um exemplo bem grotesco, né? Mas seria como se você estivesse tentando colocar a bola do Kiko dentro de um buraco de formiga, né? Aí não daria, né? Teria que ser aquelas bolinhas de chumbo, né? Aqueles venenos para matar formiga. Beleza? E aqui, então, na alternativa C, diz o seguinte: possuir raio e carga relativamente próximo ao de íons metálicos que atuam no processo biológico, causando interferência nesses processos. Então, pessoal, se nós formos ver pela lógica, tem que estar... as cargas elas estão próximas, certo? Ao que permitem aos processos biológicos ocorrerem. Então, por esse motivo, a alternativa dessa questão era a letra C, de cachorro quente. Então, pessoal, aquela questão eu gravei diretamente do banco de questões, porque tivemos trocar, né, a questão 3 que eu havia sugerido, o outro professor havia me falado que vocês ainda não tinham visto, que podia gerar um pouco de dúvidas. Então, eu acabei optando por não colocá-la lá na prova, beleza? Então vamos lá, pessoal. Questão do Enem 2001. Ela diz o seguinte:
Pela norma vigente, o litro de álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% em água em volume. As densidades desses componentes são dadas na tabela abaixo. Então aqui ele nos dá duas densidades, né? Que é a das substâncias e a densidade. A substância, o álcool, ele tem a densidade de 1000 gramas por litro e o álcool de 800 gramas por litro. Aí ele vem faz o seguinte. Um técnico do órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto, mediu a densidade de cada um, obtendo. Então aqui estão as devidas densidades, beleza? Pessoal, atente-se para uma coisa. 96% aqui em cima, vamos voltar aqui. 96% do álcool comum, né, ou do álcool hidratado, tem que ser álcool puro. E 4% tem que ser água. Quando eu falo em volume, porque, tipo assim, para cada 100 ml de álcool, né, 96 ml é álcool e 4 ml é água, misturado. Então, se o álcool está em maior quantidade, atentem-se que a densidade ela tem que estar próxima de 800. Por que tem que estar próximo de 800, Emerson? Porque é a densidade mais próxima que eu tenho do que está em maior quantidade. Então era isso que essa questão queria de vocês, beleza? Então vamos olhar aqui para esses postos aqui de gasolina. Observem que essa tabela nós temos apenas, todos estão com densidade próxima de 800, né? Só que alguns estão com 800 um pouquinho acima, vocês estão vendo? Que são esses 3 primeiros. Então olha só, o posto 1, densidade 822, o posto 2, 820, o posto 3, densidade 815. Aí, ele fala o seguinte, a partir desses dados, o técnico pode concluir que o combustível adequado é somente os postos. Então, pessoal, como que tem que estar próximo de 800, e os que estão mais próximos é o 808 e o 805, os postos certinhos são apenas o 4 e o 5, que faz marcarmos então a letra E de quê? Que comida nós temos com a letra E? De escondidinho de carne moída. Beleza? Beleza, então vamos então para a próxima questão aqui então. Questão 5. Essa questão, pessoal, foi eu que elaborei ela. Questão do Emerson não é fácil, né? Mas eu vou provar para vocês que é fácil sim. Olha só, que diz a questão? A densidade é uma propriedade específica da matéria que relaciona matematicamente as duas grandezas físicas. Uma delas é a massa, dado na unidade grama, e a outra é o volume, dado na unidade centímetro cúbico. Tais grandezas podem ser associadas pela fórmula matemática D é igual a m sobre v, ou seja, a densidade é a razão entre a massa, que é dada em gramas, pelo volume, que é dado em ml. Para explicar sobre a densidade da mistura de gases, um professor fez um experimento com uma seringa não utilizada e sem agulha, conforme a figura 1. No experimento mostrado na figura 1, o professor tapou uma das pontas da seringa com um dedo e comprimiu o ar atmosférico dentro dela. E com base nessa figura, ele explicou que o ar atmosférico é constituído basicamente de 78% de gás nitrogênio, então vamos destacar essas informações, 21% de gás oxigênio e 1% de vapor de água e outros gases. E eu vou pôr de rosa agora. Aí, vamos olhar aqui embaixo. Foi esse daqui o experimento que o professor fez. Ele tapou e fez uma pressãozinha aqui dentro, né? Mostrando aqui desse lado o antes e mostrando aqui desse lado o depois. E aqui embaixo, ele nos dá uma tabela com a densidade de alguns gases, aproximadamente do nitrogênio e do oxigênio. Da água e dos outros gases, para nós não vai interessar aqui, porque está em quantidades muito pequenas, beleza?
Aí ele falou, opa, não era para vocês verem a resposta de novo. Aí ele nos dá aqui, com base nos dados apresentados no texto e da tabela de densidade dos gases, pode-se afirmar que a densidade do ar atmosférico presente na seringa deverá ser aproximadamente. E eu coloquei aqui, despreza a troca de energia trocada na movimentação do êmbolo. Pessoal, nós temos aqui, né, algumas densidades. E nós vimos que o gás nitrogênio ele tem que ser o que está em maior quantidade, que é 1,1. Tá aqui em cima. O gás nitrogênio é 78%. Beleza? Então, esse gás nitrogênio aqui de dentro, né, a densidade que ficou dentro dessa seringa, ela provavelmente vai ter que ser próximo daquele que está em maior quantidade. Qual que é o que está em maior quantidade? É o nitrogênio. Portanto, a sua densidade tem que ser próximo de 1,1, que no caso aqui é a letra D de docinho de leite. Viram então como que essa questão ela é facinha? Não teve dúvidas nenhuma nela? Então beleza, né, pessoal? Tá aí então a nossa questão de número 5. Vamos lá, mais uma questãozinha aqui para nós arrasarmos na prova, né? Arrasarmos aqui na prova do Enem. Essa é uma questão que foi cobrada na prova do Enem do ano de 2003, né? E eu dei uma adaptada nela, porque talvez é um assunto de química ambiental e nós não vamos ter tempo de ver. Então eu prefiro colocar essas resoluções nos simulados mesmo. E ela diz assim: erupções vulcânicas liberam gases como o H2S e o SO2. Tais gases sedimentam na atmosfera e caem junto com a água da chuva, sendo depositados na terra, lençóis freáticos e em plantas que servem para nós e outros animais como alimentos. Esse processo é o ciclo natural do enxofre. Alguns alimentos em decomposição e o esterco usado na agricultura podem conter sulfeto de hidrogênio, H2S, gás com cheiro de ovo podre que é tóxico para muitos seres vivos. Com base em tal fato, foram feitas as seguintes afirmações: gases tóxicos podem ser produzidos em processos naturais. Deve-se evitar o uso de esterco como adubos porque eles poluem o ar das grandes áreas urbanas. Esterco e alimentos naturais podem fazer parte do ciclo natural do enxofre. E ele pergunta: estão corretos apenas os que afirmam em... Pessoal, olha só, foca aqui. Ele está falando que o H2S, esse gás aqui, eu vou destacar ele em verdinho. O H2S, ele pode ser um gás, ele é um gás tóxico para os seres humanos. Só que ele está falando que nas erupções vulcânicas podem ter liberação desse gás. Então, o vulcão libera esse gás, né? Bom, vamos destacar aqui em azulzinho. O vulcão libera esse gás. Esse gás vai para as nuvens, volta para a Terra e da Terra vai sair de onde de novo? Pelo vulcão. A isso nós damos o nome de ciclo natural, beleza? E aí, aqui no processo 1 ele fala o seguinte: gases tóxicos podem ser produzidos em processos naturais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, pessoal? É o que ele está nos dizendo aqui, beleza? Item B. Devem-se evitar o uso de estercos como adubo, pois polui o ar das áreas urbanas. Pessoal, esterco. O cavalo foi lá e defecou as fezes dele. Beleza? Aí, secou e o cara vai lá e usou. Tá usando o nitrogênio, né? Os processos emitidos pelas plantas que os cavalinhos soltaram ali. Para voltar o quê? Para a terra. O cavalo não come capim? Do capim tem nitrogênio. O cavalo ingere, vai cagar esse nitrogênio, vai voltar para a terra de novo, que nós vamos comer, nós vamos cagar, vamos jogar para a terra de novo. Ou seja, faz parte de um ciclo natural. Eu vou estar poluindo? Não, pessoal. O processo de poluição seria quando eu, por exemplo, queimasse uma árvore e produzisse o gás carbônico. Esse gás carbônico não era para estar saindo ali de novo.
Ou seja, aí nessa parte eu estou aumentando a quantidade do que eu já deveria ter. Então essa alternativa 2 ela é falsa, beleza? E aqui no item 3 fala o seguinte: esterco e elementos naturais podem fazer parte do ciclo natural do enxofre. Foi o que nós acabamos de falar aqui dos processos de erupções vulcânicas, e também nós falamos aqui do cavalo ir lá comer o capim e dar uma cagada. Então essa 3 também é verdadeira. Com isso, ele pergunta: está correto apenas os que afirmam em 1 e 3, que é a letra D de docinho de leite. Beleza? Sim! Então vamos agora para a última questão do nosso simulado. A questãozinha do NanoKid, eu dei uma adaptada nela também, porque envolveu um pouco de carbono de algumas matérias que nós víamos na química orgânica, né? Mas vocês já sabiam que cada tracinho desse, né, representa uma ligação, e que cada pontinho desses daqui representa um átomozinho de carbono, né? Isso foi visto dentro de sala de aula. E aqui falam o seguinte: Enem 2013, adaptado. As moléculas de nanopontians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usado em química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura. Então tá aqui a figurinha do NanoKid para vocês. E aqui embaixo a fonte de onde que essa figura foi extraída. Aí diz o seguinte: sabemos que as moléculas orgânicas são basicamente formadas por átomos de carbono que possuem propriedades específicas. Como exemplo, de S está ligando a outro átomo de carbono e ser chamado de primário. Se estiver ligando a 2 átomos de carbono, é chamado de secundário. A 3 átomos de carbono, terciário, e a 4 átomos de carbono, quaternários. Isso acontece porque o carbono elemento da família 4A é ametal. Pode fazer 4 coordenações para se parecer com os gases nobres da família 8A. O que é mesmo essa palavra coordenação, pessoal? Que nós já vimos, discutimos e falamos várias vezes dentro de sala de aula. Exatamente, coordenação significa ligação. Ou seja, se o átomo de carbono ele está ligado com outros 4 átomos de carbono, nós chamamos eles de quaternário. Se um mesmo átomo de carbono ele está ligado com outros 3 átomos de carbono, ele é terciário, e assim vai indo sucessivamente. Mas lembra, é sempre carbono com carbono, beleza? Aí ele fala o seguinte: com base nesses dados e na figura, em qual parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário? Então o que é mesmo carbono quaternário? Vamos destacar aqui embaixo. E vamos destacar o carbono quaternário aqui em cima. Quer ver? Carbono. Então, olha, é importante de fazermos nossas marcações, né? 4 átomos de carbono são chamados de quaternário. Aqui embaixo ele quer saber aonde existe carbono quaternário. É nas mãos? É na cabeça? É no tórax? É no abdômen ou nos pés? Então vamos olhar aqui as mãos primeiro. As mãos do NanoKid estão aqui. Aqui, aonde meu dedo aponta aqui para vocês. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Opa. Aqui, aonde meu dedo aponta para vocês, exatamente nessa pontinha, eu tenho um átomo de carbono. Cada partezinha aqui desses tracinhos representa mais um átomo de carbono. Aqui no meio, aonde existe essa ligação tripla, também é um átomo de carbono. Então pronto, já achamos a resposta. É a letra A de arroz doce, que é onde nós temos o átomo de carbono no NanoKid. Beleza? Então tá aí a resolução do simulado de química para vocês. Torço de verdade para que vocês consigam ter ido bem, mas se não foram, não desanimem. Pegue, refaçam essas questões, tentem ler, compreender, e vamos que vocês vão passar a entrar na universidade pública de qualidade. Beleza? Um forte abraço para todo mundo e até já. Tchau!